Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre os hidrocarbonetos, ok? Vamos lá, fechando a câmera, abrindo o arquivo para vocês, para visualizar melhor. Então vamos lá, fique ligado à aula de hoje. Vamos continuar falando dos hidrocarbonetos. Hoje a gente vai falar um pouquinho das ramificações, alguns exemplos e terminar a parte de nomenclatura, ok? Vamos lá. Ramificações, né? Alguns compostos são formados pela cadeia principal, mais as suas ramificações, que a gente já aprendeu, são aqueles ramos, né? Que ficam lá penduradinho na cadeia. Eles são formados exclusivamente por carbonos e hidrogênio. Então, muitas vezes na cadeia carbônica, a gente tem a cadeia principal, que não envolve aí as ramificações, só aquela sequência de carbonos, e as ramificações, que são aqueles grupos substituintes derivados aí de hidrocarbonetos, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos, ó, CH3, CH3CH2, CH3CH2CH2. Pode ver que todos eles faltam um hidrogênio aqui no carbono, né? É através dessa ligação que está faltando que a gente liga os grupos na cadeia principal. Então aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Eu tenho aqui a cadeia principal e lá em cima o CH3, que é a minha ramificação, ok? Aqui eu tenho outro exemplo, ó, a cadeia principal e duas ramificações, uma formada por um único carbono e 3 hidrogênios e a outra formada por 2 átomos de carbono e 5 hidrogênios. Mas professora, como é que eu vou diferenciar, né, quem é a cadeia principal e quem é a ramificação? Para isso a gente usa algumas regras, tá, pessoal? Que foram estabelecidas aí também pela IUPAC. Que regras são essas? Vamos lá. Cadeia principal. Maior sequência de átomos de carbono do hidrocarboneto. Então, eu tenho que procurar aquela maior sequência. Que sequência, né? Aquele que vem um seguido do outro, né? Que vem um ligado diretamente ao outro. Então, aqui eu tenho, ó. Quem é a minha cadeia principal? Tá fácil, né? Se eu olhar na linha reta, ó, eu tenho 6 átomos de carbono. Então, essa é a maior sequência que eu vou encontrar aqui. Então, ela é a minha cadeia principal. E quem ficou de fora, a ramificação. Outra regra que a gente usa: maior sequência de carbono que contém a dupla ou tripla ligação. Então, se a gente for ver uma cadeia que tem dupla ou tripla, a gente vai inserir ela na cadeia principal. Então, tá aqui, tá vendo? Então, essa parte que tá aí destacada em lilás, né, é a minha cadeia principal. E se eu olhar aqui, ó, ela tem uma dupla ligação, né? Então, eu incluí ela na cadeia principal. E por que eu escolhi essa direção, né? Por que eu não subi aqui e virei para cá? Porque quando eu subo e viro para esse lado, eu tenho também a minha maior sequência de carbonos. Assim, eu formei uma cadeia principal com 7 átomos de carbono, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu virasse para o outro lado, eu também iria incluir a minha insaturação, só que eu teria quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu desobedeço a primeira regra que fala da maior sequência, tá? Então, o que está destacado em lilás é a cadeia principal e o que ficou de fora, então, é a ramificação. Ainda sobre a cadeia principal. No quadro de duas sequências igualmente longas, a cadeia principal é a mais ramificada. Então, vamos ver um exemplo aqui. Nossa, aqui, né, a impressão que se tem é que a cadeia principal está na linha reta, né, mas não é bem assim, gente. Ó, se a gente for analisar com calma, pessoal, essas duas estruturas aqui são a mesma, tá? Aqui, eu só tirei os átomos de hidrogênio para a gente visualizar melhor. Então, se eu for olhar com mais calma, eu vou ver que se eu começar por aqui, descer, ó, eu vou achar uma sequência com 5 átomos de carbono e 4 ramificações. Ao ponto que se eu ficar numa linha reta, 1, 2, 3, 4, 5, eu também tenho 5, mas eu vou achar só 1, 2, 3 ramificações, né?
E aí eu estou desobedecendo a regra que fala que vai ser a mais ramificada, tá? Então, nesse caso, a minha cadeia principal é o que está em azul e o roxinho aqui, as ramificações, né? Se eu for olhar para cá, ó, essa é a cadeia principal e esse grupo, esse e esse são as 4 ramificações, tá? Ainda sobre a cadeia principal, nem sempre ela vai estar numa linha reta, ó, né? A gente já viu que existem casos que eu vou ter que analisar com mais calma, vou ter que procurar maior sequência, vou ter que ver se tem saturação, vou ter que ver quantas ramificações ela tem, vou ter que analisar ela de uma maneira mais próxima, com mais detalhe, tá? Nem sempre ela vai aparecer numa linha reta bonitinha. É esse caso aqui, onde tá a minha cadeia principal, ó. Se eu for seguir o desenho em azul, ela tá, ó, sobe, vira de novo, tá vendo? Né? E o que fica de fora é a ramificação. Então, às vezes eu preciso procurar onde tá a cadeia principal. Nem sempre ela tá tão visível assim aos nossos olhos, tá? Podem existir 2 ou mais cadeias equivalentes, ou seja, pode existir, né, 2 cadeias iguais. Qual que é a certa, qual que é a errada? Não tem certa e errada, né? Se elas são iguais, qualquer opção que você escolha vai estar certo. É esse caso aqui. Se eu for ficar numa linha reta, tem 4 carbonos e uma ramificação. Se eu começar aqui, subir, virar, também vou ter 4 carbonos e uma ramificação. Qual está certa ou está errada? As duas estão certas. Se eu for dar nome, eu vou chegar no mesmo nome para as duas opções, tá? Então, não tem certo e errado nesse caso aqui, tá bom? Observação. Então, a gente não pode confundir a expressão cadeia carbônica com a expressão cadeia principal. Quando eu estou falando de cadeia carbônica, eu estou falando do esqueleto todo, cadeia principal mais ramificação. Se eu estou falando de cadeia principal, é só aquela sequência, né? Estou excluindo a cadeia principal. Tá lá, carbonos que não fazem parte da cadeia principal estão aonde? Estão nas ramificações, tá? E nomenclatura, como é que eu faço para dar nome para essas ramificações, né? Eu também tenho uma regrinha, ó. O que diz a regrinha pra gente? Que eu tenho que usar um prefixo que vai me indicar o número de átomos de carbono na ramificação, mais a expressãozinha IU. Então, eu vou dar uns exemplos aqui. Aqui eu tenho uma ramificação com apenas um átomo de carbono e 3 hidrogênios. Como é que fica o nome dela? Olha lá. Eu uso o prefixo met, né? Que lembra que a gente viu lá no outro vídeo, met, et, prop, but. Então, os mesmos prefixos que eu usei lá, eu vou usar aqui, né? Se eu for olhar lá, met está se referindo a um átomo de carbono, então eu uso aqui também. Mais a terminação il. Então, o nome dessa ramificação é metil. Se eu tenho 2 carbonos, eu uso et, mais il fica etil. 3 carbonos, prop, mais il fica propil. 4 carbonos, but, mais il, butil, né? E assim sucessivamente. Gente, não existem compostos chamados metil, etil, né? Metil, etil são nomes dados a pedaços da molécula. Então, sempre que eu ver um nome com essa terminação il, eu estou me referindo a pedaços da estrutura, ou seja, estou me referindo a ramificações, ok? Ainda sobre a nomenclatura dessas ramificações, gente, existem diferentes grupos, né, de ramificações que contêm na sua estrutura 3 ou 4 átomos de carbono. Eles são grupos que são desenhados de uma maneira um pouquinho diferente, né? E por eles estarem dessa maneira um pouquinho diferente, a gente tem que usar alguns prefixos antes do prefixo que indica o número de carbonos, né? Então, antes do nomezinho deles, a gente usa o iso, o sec e o tec, que vai me indicar como essa ramificação está desenhada, né? Quem são essas ramificações, né? Isopropil, isobutil, tercbutil e secbutil. Então, vamos lá. Isopropil. Iso significa igual. Prop, 3 carbonos. Il indica que eu tenho uma ramificação com 3 átomos de carbono com 2 extremidades iguais, né? Por isso eu uso il.
Então, vamos ver quem é ela. Olha lá. Esse aqui é o isopropil. Então, se eu for olhar para ele, olha lá, eu tenho duas extremidades iguais, né? E é o carbono do meio que vai me ligar essa estrutura na cadeia principal. Então, vamos olhar de novo para o nome, ó. Iso, igual, duas extremidades iguais, dois grupos CH3. Propil, a ramificação toda é composta por 3 carbonos. E o íon, né, é a terminação de ramificação. E é o carbono do meio que vai me ligar aí na cadeia principal. Então, vamos ver um exemplo. Olha lá. Aqui eu tenho a cadeia principal e aqui eu tenho a ramificação isopropil, tá vendo? Iso, duas extremidades iguais, CH3, CH3. E é o carbono do meio que me liga na cadeia principal, tá? Outra, isobutil. De novo, is igual, but, 4 carbonos e íon, né? Tá me falando que é uma ramificação com 4 carbonos, por isso eu usei o but, com as suas duas extremidades iguais, né? Então, olha aqui, tá vendo, ó? Grupos iguais, CH3, CH3, e é esse carbono da ponta que vai ligar L na cadeia principal. Então, vamos ver. Gente, ó, às vezes ela aparece desenhada assim, né, como se fosse uma tesourinha, ou às vezes assim, tá vendo? O que mudou? Eu só abri aqui embaixo, tiquei, ficou mais fácil para desenhar, tá? Mas é o mesmo isobutil, ó lá. Aqui é a cadeia principal e aqui é a ramificação isobutil, tá vendo? Dois grupos iguais, ó, CH3, CH3, ligado no carbono, que tá ligado no quarto carbono que vai me ligar a cadeia principal, tá bom? Sec-butil. Sec, carbono secundário. O que é um carbono secundário? Aqui embaixo, ó, faz duas ligações com outros dois carbonos da cadeia, né? Nesse caso aqui, 2 carbonos da ramificação, tá? Então, secundário não é de segundo carbono, né? Secundário é quando aquele carbono ele se liga a 2 outros átomos de carbono, tá? Então, vamos ver como é que ficou aqui. But, 4 carbonos, e tá me falando que ele é uma ramificação com 4 carbonos, onde o carbono secundário se liga na cadeia principal. Então, vamos ver quem é ele. Olha só. Eu tenho 4 carbonos e é esse carbono aqui secundário. Por que ele é secundário? Porque ele faz ligação com outros 2 átomos de carbono. Ele que liga toda a minha ramificação na cadeia principal. Olha lá, carbono secundário que liga a ramificação à cadeia principal. Então, vamos ver ele aqui na cadeia, ó. Cadeia principal e aqui eu tenho a ramificação sec-butil. Tranquilo? Vamos lá? O último, terc-butil. Carbono terciário. Quem é o carbono terciário? De novo, ó, faz 3 ligações com outros 3 carbonos da cadeia. Nesse caso, não é da cadeia, é da ramificação. Então, vamos lá. But, 4 carbonos. Íon indica que é uma ramificação com 4 carbonos, onde o carbono terciário se liga à cadeia principal. Aqui tá ele, ó. Tá vendo? Se eu for olhar para a estrutura como um todo, quantos carbonos ela tem? 4, por isso eu usei o but. E é o carbono terciário da ramificação que vai ligar ela à cadeia principal. Ok? Então, olha lá, carbono terciário que liga a ramificação à cadeia principal. Olha aqui o exemplo. Aqui eu tenho a minha cadeia principal e a ramificação terc-butil. Ok? Então, olha lá, de novo, é o carbono terciário da ramificação, ó. Se eu for olhar para ele na ramificação, ele é um carbono terciário. Então, é ele que se liga na minha cadeia principal, tá? Grupos orgânicos importantes. Esse aqui, gente, é um grupo, uma ramificação que recebe o nome de vinil. Então, o nome dela não muda, vai ser sempre vinil. Então, quando esse pedacinho aqui tiver na forma de ramificação, ela vai receber o nome de vinil. Isso aqui a gente tem que decorar, tá? Não tem jeito. O meu anel aromático, lembra lá do anel?
Quando ele estiver numa posição de ramificação, ou seja, ele estiver grudadinho na cadeia principal, ele vai receber o nome de fenil. E esse grupo aqui também, ó, quando tiver um anel ligado num carbono e esse carbono estiver prendendo todo o grupo na cadeia principal, vai ser chamado de benzil, tá? Mas esses grupos aqui, geralmente, eles aparecem em estruturas bem longas, em condições específicas, bem especiais, tá bom, pessoal? A gente não vê muito aqui não, tá? Muito bem, agora eu vou juntar, né, toda a minha nomenclatura da ramificação com a nomenclatura lá das cadeias principais, né? Colocar tudo no nome só para identificar a minha estrutura. Como é que eu faço isso? Então, vamos lá. Professora, como fica a nomenclatura dos hidrocarbonetos com ramificação? Como faço para juntar o nome da ramificação com o nome da cadeia principal? Nossa, ficou mais difícil agora? Não, gente, é fácil. A gente vai ver aí alguns exemplos e vai aprender como faz isso, tá? Então, primeiro a gente segue umas regras, ó. Primeiro passo, identifica a cadeia principal. A gente já sabe, cadeia principal, maior sequência. Se tiver em saturação, tem que colocar em saturação na cadeia principal, né? Já sabe os pontos. Segundo, numerar os carbonos, né? Numerar mesmo, 1, 2, 3, 4, né? Escolher sempre o carbono mais próximo à ramificação para chamar de carbono 1. Se a cadeia for insaturada, ou seja, se ela tiver dupla ligação, então a gente tem que dar preferência à extremidade mais próxima da insaturação. Nomenclatura, o nome da ramificação aparece primeiro, então primeiro eu vou dar nome para a ramificação, depois para a cadeia principal. E cadeias com mais de uma ramificação, a gente deve colocar em ordem alfabética. Parece complicado, gente, mas a gente vai ver aí, vai aprender através de exemplos e vai ver que é fácil, tá? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Se eu tenho um hidrocarboneto com apenas uma ramificação, como é que eu faço? Olha lá. Primeiro ponto, identifica a cadeia principal. Tá fácil, na linha reta. Então, aqui a cadeia principal. Quem ficou de fora, né? A ramificação, certo? Depois eu vou numerar, né? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Por que que esse aqui é o meu carbono 1? Porque tá mais próximo da ramificação. É a ponta que tá mais próxima da ramificação. Por isso ele foi chamado de 1. E agora eu dou nome para ela. Então, como é que fica meu hidrocarboneto? Primeiro eu dou nome para a ramificação, né? Depois para a cadeia principal. Então, tá aqui. Eu coloquei o número 2. Por quê? A minha ramificação metil aqui, ó. Aqui, metil, né? Mete um carbono, il, né? Metil tá no carbono 2, então 2 metil. Tracinho, aí eu vou para a cadeia principal. Quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? 5. 5 eu chamo de pente. Depois, tem insaturação? Não. Então, qual é o intermediário que eu vou usar? O an, o en ou o in? Não tem insaturação, eu usei o an. Como é um hidrocarboneto, eu termino com o. Então, o nome desse composto aqui é 2-metilpentano. Vamos para outro exemplo. Hidrocarboneto com ramificação e dupla ligação. Vamos lá, olha lá, né? Eu tenho uma dupla ligação aqui. Por isso, quando eu for selecionar a cadeia principal, eu tenho que incluir ela. Então, vamos lá. Cadeia principal, certo? Quem ficou de fora? Ramificação. Agora eu vou numerar. Agora eu tenho que dar preferência para quem na numeração? Para minha insaturação, para minha dupla ligação. Por isso, esse carbono aqui vai ser o 1. Agora eu vou começar a numerar da extremidade mais próxima à dupla ligação. Ela sempre vai ter preferência na numeração, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu dou o nome. Então, primeiro, nome da ramificação, que ela tá em que número, gente? Olha lá. Meu grupo, agora a minha ramificação, tá no carbono 4, então eu coloco 4, tracinho. Quem é a ramificação que tá no carbono 4? A ramificação que? Metil, tracinho,
Aí eu vou para a cadeia principal. Quantos átomos de carbono eu tenho na cadeia principal? 5, por isso eu usei o pente. E no carbono 1 eu tenho quem? A minha dupla ligação. Então eu indiquei aqui, ó, um em, né? Em lá, né? É intermediário, indica que tem uma dupla ligação. Onde está essa dupla ligação mesmo? No carbono 1. E o que é um hidrocarboneto. Ok? Mais um exemplo. E hidrocarbonetos com duas ramificações, como fica? Vamos ver o exemplo. Olha lá. Eu tenho duas ramificações diferentes, né? Uma aqui e a outra aqui. Primeiro eu vou selecionar a cadeia principal, tá aqui. Quem ficou de fora, a ramificação. Tem uma aqui e outra aqui, né? Depois vou numerar. Agora a numeração comecei daqui, porque eu não tenho insaturação, então eu vou ver o carbono mais próximo à minha dupla, que nesse caso é esse aqui. E aí eu vou dar nome para ele. Olha lá, 3 etil, né? 2-metil-hexano. Por que eu coloquei nessa ordem? Porque lembra, eu tenho que colocar as ramificações em ordem o quê? Alfabética. Olha lá. O nome das ramificações devem vir em ordem alfabética. Como eu tenho ramificações diferentes, eu vou colocar sempre em ordem alfabética. Então, coloquei 3, porque no carbono 3 eu tenho quem? O grupo etil. Tracinho 2, porque no carbono 2 eu tenho quem? O grupo metil. E agora eu vou para a cadeia principal. Quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? 6. 6 eu uso o prefixo X. Eu tenho dupla ligação? Tripla? Não. Então, quem é o intermediário que eu uso? É o AN. Né? O AN, lembra lá do segundo vídeo? Ligação simples. E o, terminação de hidrocarboneto, tá? Então, não posso esquecer, né? Cadeias com mais de uma ramificação e ramificações diferentes, eu tenho que colocar em ordem alfabética. Gente, detalhe, nem todo autor segue essa ordem alfabética. Às vezes vocês vão pegar um livro e vão ver que não está em ordem alfabética, né? Mas pela recomendação da EUPAC, a gente deve seguir, sim, uma ordem, né? Nesse caso aqui, a ordem alfabética, tá? Mas fiquem ligados que nem sempre vai aparecer em ordem alfabética. Tem autor que interpreta essa ordem como se fosse em ordem numérica. Então, ele vai colocar o metil na frente simplesmente porque ele está no carbono 2. Então, como 2 vem antes do 3, ele vai colocar 2-metil, tá? Mas, assim, o mais comum é a gente adotar, assim, a ordem alfabética. Por isso que a gente colocou o etil na frente, porque o E, né, vem antes do M, tá? Hidrocarboneto com duas ramificações. Agora, elas são ramificações do quê? São iguais, né? Eu tenho dois grupos metil aí. Então, cadeia principal, numeração, né? Extremidade mais próxima à ramificação. E aí, vou partir por nome. E como é que ficou o nome deles, né? Então, olha lá. Duas ramificações iguais, coloco a expressão di na frente do nome da ramificação. Então, eu vou primeiro numerar, de novo, né? 2, porque eu tenho um grupo metil no carbono 2, vírgula, 3, porque eu tenho um outro grupo metil no carbono 3 e eu usei o di na frente do metil, igual a regra pede pra gente. O que eu tô querendo dizer com esse di? Que eu tenho dois grupos metil. E onde eles estão? Um no carbono 2 e outro no carbono 3. E aí depois eu venho para a cadeia principal. Quantos carbonos ela tem? 6. Né, que me diz aí que só tem ligação simples, e O, porque ele é um hidrocarboneto, tá? Mais um exemplo. Hidrocarboneto com duas ramificações no mesmo carbono, e essas ramificações são iguais, né? Então, de novo, cadeia principal, quem ficou fora a ramificação, numeração. E como fica o nome nesse caso? Vamos ver. Olha lá. Então, eu tenho dois carbonos no duas ramificações no mesmo carbono. Precisa numerar? Precisa. Eu tenho que indicar que os dois estão no carbono
2. Então, eu tenho um grupo metil no carbono 2, outro grupo metil no carbono 2. Mesmo assim, eu tenho que colocar o di, ó. Di de 2, dimetil. Tem gente que fala assim, ah, a informação é redundante. Não, não é. Se você coloca o di aqui, você está me dizendo que tem 2. E onde estão os 2? Eu tenho que indicar onde eles estão. Né? Se os dois estão no mesmo carbono, a gente viu no exemplo anterior que eles estavam em carbono diferente. O que a gente tem que ter em mente, pessoal, é que quem ler esse nome tem que ter ideia certinha do composto. Ele tem que saber montar o composto, tá bom? Mais pra frente a gente já vai entender melhor o que eu tô falando aqui, tá? Então, vamos seguir aqui, ó. Dimetil, aí eu vou, tracinho, cadeia principal. Quantos carbonos eu tenho? 5. Pente. Tem dupla ligação? Não. Uso A. E é um hidrocarboneto, termina com O, tá? Então, ó, duas ramificações igual, coloca a expressão di na frente do nome. Igual a gente viu no exemplo anterior, ok? E agora, né? Ó, um exercício aqui para vocês para entender melhor o que eu falei no exemplo anterior. Quando a gente pega o nome, a gente tem que saber montar a fórmula. Então, o nome, a nomenclatura, ela tem que informar exatamente quantos carbonos eu tenho, quantas ramificações eu tenho, que posição que estão essas ramificações. A partir do nome eu tenho que conseguir montar a estrutura. Então, o nome tem que dar todas as informações possíveis. Então, aqui eu tenho o nome, ó, 2-metilpentano. Como é que eu faço para montar a fórmula estrutural do 2-metilpentano? Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, para facilitar, tá bom? Primeiro, o que eu faço, né? Eu tenho que olhar e ver quantos carbonos eu tenho na cadeia principal. Onde eu vejo essa informação? Lá na nomenclatura, né? Onde é que eu pego isso? Então, eu vou lá, ó, o pente, aqui do segundo nome, está me indicando que a minha cadeia principal tem quantos carbonos? 5. Então, eu vou colocar lá, 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Depois, eu vou lá para o comecinho do nome. Depois eu vou numerar, certo? Então, eu vou numerar, dar números para elas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu já determinei que esse vai ser meu carbono 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, esse vai ser o 4, vai ser o 5. Por que eu faço isso? Para depois encaixar onde tem ramificação, se tem dupla ligação, onde está a dupla, né? Então, eu vou numerar para ter uma orientação de onde eu vou encaixar o resto, ok? Agora, eu vou lá para frente, ó. Aqui tem o número 2. O que esse número 2 está dizendo para mim? Que no carbono 2 eu tenho um grupo metil. Então, eu vou olhar lá o carbono 2 da estrutura, que é esse aqui, e vou colocar o grupo metil, tá aqui. Mete, um carbono só, e o é ramificação, tá aí o metil. Agora, eu vou para o restante da nomenclatura, né? Aqui eu usei o AN. Isso me diz que tem dupla ou tripla ligação? Não, né? O AN só trata de ligações o quê? Simples. E também não tem nenhuma numeração aqui. Então, o que está faltando agora? Eu sei que é um hidrocarboneto, porque eu usei o O aqui. Hidrocarboneto, eu sei que só tem carbono e hidrogênio. Então, eu vou completar as 4 ligações do carbono com hidrogênio. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui para o primeiro carbono. Né? Como eu falei, o carbono faz 4 ligações. Quantas eu já usei aqui? Usei uma. Quantas faltam para completar as 4? Faltam 3. Então, o que eu vou colocar aqui para completar as 3? Hidrogênio. Então, tá aqui. CH3. Agora, eu vou para o segundo carbono. Quantas ligações eu já usei aqui? 1, 2, 3. Falta quanto para completar 4? 1. Então, eu coloco um hidrogênio. Aqui, quantas eu já usei? 1, 2. Falta quanto? 2. Quarto carbono. Já usei quantas? 1, 2. Falta quanto para completar as 4? 2. Então, coloco 2 hidrogênios. Último carbono. Quantas ligações eu usei? Usei uma. Então, falta quanto? 3. Pronto. Tá pronto. Esse é o 2-metilpentano, tá? Vamos ver mais um exemplo? Olha ali. Monte a fórmula estrutural do 3-metilpente 2-eno.
De novo, primeiro eu vou olhar quantos carbonos tem a cadeia principal. Aqui, 5. Então, eu já vou distribuir meus 5 carbonos. Então, aqui. Aí, eu vou numerá-los. Então, eu já determinei quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3, quem é o 4. Vou lá para frente da cadeia. Olha lá. No 3 eu tenho o quê? Uma ramificação. Que ramificação é essa? Metil. Tá aqui. Ramificação com um átomo de carbono. Depois, eu vou lá para a cadeia. Eu tenho um 2 na frente do EN, que me indica o quê? Que no carbono 2 eu tenho a dupla ligação. Tá aqui. E agora falta o quê? Completar com hidrogênio. Carbono 1, quantas ligações eu usei? Uma. Falta quanto para completar as 4? 3. Então, coloco 3 hidrogênios. Carbono 2, quantas ligações eu usei? Ó, não posso esquecer que aqui tem uma dupla. Então, já usei 2 ligações. 2 mais 1 3. Quantas faltam? Falta 1. Então, coloco 1 hidrogênio. E esse carbono aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Já usei as 4. Então, tá pronto, completo. Não preciso adicionar hidrogênio. No carbono número 4, eu usei 1, 2. Quantas ligações faltam? Faltam 2. Então, coloco 2 hidrogênios. E no último, né? Eu já usei 1, faltam 3. Tá aqui. Então, esse é o 3-metil-pente-2-eno. Ok? Pessoal, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos, né? É o último vídeo. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Quem não entendeu, por favor, entre no horário da aula para a gente tirar dúvidas, certo? Não esqueça, na pasta de tarefa tem uma lista de exercícios sobre a aula de hoje, ok? Por enquanto é isso, obrigado, até a próxima aula.